Acho que esse vai ser um dos vídeos mais difíceis que eu já gravei pro canal. Eu tô adiando gravar esse vídeo desde o ano passado. O ano passado me veio essa ideia, só que eu não tive condição de gravar esse vídeo. Acho que hoje eu tô um pouco mais tranquila pra falar sobre esse assunto, mesmo não sendo um assunto tão tranquilo, mas eu acho que a necessidade de conversar sobre ele é muito maior do que o medo que eu preciso passar por cima pra poder dividir essa história com vocês, porque se eu puder ajudar pelo menos uma pessoa com essa história, já valeu a pena tudo que eu vou ter que passar pra poder dividir isso com vocês. Eu sabia que eu ia chorar, mas não sabia que ia ser tão longo. Desde 2015, setembro é considerado Setembro Amarelo. É um mês que a gente tenta conversar sobre o suicídio e como isso é um tabu nos dias de hoje. Há uns anos atrás, doenças como AIDS e câncer eram um tabu. Tem gente, até pessoas mais velhas, que até hoje não conseguem falar a palavra câncer, porque tem muita dificuldade de lidar com isso. E eu acredito que nessa coisa relacionada a essas coisas tabus, hoje o suicídio é uma dessas coisas que a gente não conversa sobre, porque a gente tem na cabeça a ideia de que se a gente falar sobre isso, a gente pode estimular isso. E não é bem assim que funciona. Eu vou deixar aqui pra vocês um site que é do Setembro Amarelo, que divide e compartilha um pouquinho sobre as ações que essa associação faz e que eu acho muito interessante pra quem quer se aprofundar um pouquinho mais no assunto. Tem depoimentos de várias pessoas famosas, várias pessoas conhecidas, e eu acho que quando a gente começa a conversar sobre isso, a gente vê que isso é muito mais comum e muito mais recorrente do que a gente imagina. Hoje em dia, 32 brasileiros morrem por dia por causa do suicídio. Então isso é muito mais forte e muito mais recorrente do que a gente imagina. Só que como é um assunto tabu e um assunto abafado, a gente só fica sabendo de coisas que são muito escancaradas. A gente acha que são casos muito raros, que são casos muito pontuais e que a gente não tá rodeado por pessoas que têm pensamentos ou que têm intenções suicidas. Eu não sei nem como retratar disso de uma maneira correta, então se alguém souber como é que a gente pode falar sobre isso de uma maneira mais politicamente correta, eu não sei nem como falar isso, deixa aqui nos comentários pra mim. Mas hoje, mais do que dividir dados com vocês, eu quero dividir uma história extremamente pessoal e que eu espero que o meu relato possa te ajudar a passar por alguma coisa que esteja acontecendo com você. Nossa, vai ser muito difícil gravar esse vídeo. Há mais ou menos 6 anos atrás eu comecei a fazer terapia, por motivos que eu vou ser bem honesta que eu nem lembro quais foram. Eu sei que eu fui encaminhada pra terapia por indicação de uma médica minha, porque eu tava tendo muito problema de gastrite nervosa. E nesse período que eu comecei a fazer terapia, a minha terapeuta me indicou um remedinho fitoterápico pra eu tomar pra me ajudar com aquele momento bem depressivo que eu tava vivendo. Quando eu comecei a fazer terapia, eu tava passando por uma situação bem depressiva. O motivo principal de eu ter ido pra terapia não era necessariamente o que eu comecei a cavocar e descobrir que eu tinha que tratar, como acontece na maioria dos casos. Pra me ajudar a passar por esse processo, ela me deu esse remédio. E eu tava passando por um término de namoro bem nessa época. E o que aconteceu foi que o remédio que eu tomava foi proibido de vender no Brasil. Quando esse remédio foi proibido, eu acabei parando de tomar ele super bruscamente. E junto com toda a situação que eu tava vivendo, de muita instabilidade emocional, eu passei por alguns momentos muito complicados. Foi uma fase que eu tinha crises de ansiedade. Eu não sei quem já teve crise de ansiedade, mas é uma coisa bem complicada, assim, é bem difícil. Só tiveram 2 pessoas na minha vida que presenciaram eu experienciando uma crise de ansiedade. Graças a Deus foram pessoas sempre muito próximas e que tiveram... Ai, gente, vai ser muito difícil fazer esse vídeo. E graças a Deus foram pessoas que tiveram a sensibilidade de saber lidar muito bem com esse momento, sem ficar desesperado, sem entrar em pânico. E isso é até um conselho que eu vou dar pra você que convive com pessoas que têm crise de ansiedade. Não fique nervoso, não fique agitado, porque isso vai dificultar mais ainda a vida da pessoa que tá tendo aquela crise. Pra quem tá perto de alguém que tem crise de ansiedade, ou até mesmo eu acredito que crises de pânico podem ser parecidas também. Quanto mais agitado quem tá do lado fica, pior é. Então a
melhor solução mesmo é você ficar calmo, oferecer um abraço, oferecer uma água, ou só ficar ali do lado da pessoa e mostrar pra ela que você tá ali, que independente de qualquer coisa que aconteça, você vai estar ali do lado dela pra ajudar em qualquer coisa que for preciso. Então, quando aconteceu comigo as 2 vezes que eu estive na presença de outras pessoas, essas 2 pessoas souberam lidar com isso de uma maneira maravilhosamente bem, e a única coisa que essas pessoas me ofereceram foi isso, foi tipo um carinho, foi um abraço, foi eu tô aqui. E eu acho que é isso que as pessoas que estão vivendo esses momentos precisam de pessoas que não necessariamente deem conselhos ou deem soluções para os problemas que elas estão passando, porque às vezes vai muito além disso. Mas na verdade o que a gente quer, quem tá passando por essas situações, a gente só quer alguém que esteja ali e fale, tá tudo bem, eu entendo, vai passar, e então é só você tá ali pra outra pessoa. Enfim, eu tava passando por essa fase que eu tinha crise de ansiedade muito recorrente, elas eram muito recorrentes. E um dia eu tava na minha casa, que eu morava em São Paulo, com o meu irmão e com a minha prima, mas eu tava sozinha em casa, e eu assisti um filme, que é um filme muito lindo, que eu recomendo quem quiser assistir, que chama As Vantagens de Ser Invisível. Eu não sei direito porque esse filme foi um gatilho pra mim. Eu fiquei muito mal depois de assistir esse filme, apesar de eu achar ele um filme muito bonito. Eu fiquei muito mal. Eu revi o final dele diversas vezes, quem já viu sabe que no final tem uma mensagem bem bonita, assim, é um voice-over, né, uma narração, assim, bem bonita. E eu revi o final várias vezes. Enquanto eu revi o final desse filme, foi um gatilho pra mim que eu não sei direito os porquês, eu não me lembro direito os porquês, porque isso já tem mais ou menos uns 5 anos. E olha que mesmo tendo passado todo esse tempo, eu ainda tenho muita dificuldade de falar sobre esse assunto. E com esse gatilho que esse filme trouxe pra mim, me deu uma crise de ansiedade, que foi a pior crise de ansiedade que eu tive, e que pela primeira vez na minha vida eu tive pensamentos de tirar a minha própria vida. Foi muito assustador ter passado por isso. E eu acho que só quem sentiu isso na pele, que a sua vida não vale nada, que não tem nada na sua vida tão maravilhoso a ponto de você querer tirar a sua própria vida, vai entender o que eu tô falando. Porque até então, eu não tinha noção do que era isso. Eu tentava sentir uma empatia com essas pessoas, mas sentir na pele esse sentimento de que sua vida não tem valor a ponto de fazer sentido tirá-la, é um negócio muito forte. E o que eu quero dividir aqui com vocês é que esse tipo de pensamento, eu tenho certeza que muitos de vocês que estão assistindo aí já devem ter pensado isso em algum momento da sua vida, que você estava passando por alguma coisa que às vezes nem era uma situação tão difícil quanto como aconteceu comigo. Não era uma situação assim de outro mundo, de que tudo na minha vida estava desmoronando, não era isso. Eu acredito que até hoje eu já tenha passado por situações muito mais difíceis do que eu passei naquela época, mas eu não tinha estrutura emocional para lidar com o que eu tava vivendo. E eu vou ser bem honesta, eu nem me lembro todos os porquês do que estava acontecendo comigo para eu ter tido esse tipo de pensamento. Eu acredito que foi tudo muito somado com o que eu tava vivendo, mas com a parada brusca de eu tomar o remédio que eu tava tomando. E a única coisa que ficava martelando na minha cabeça enquanto esses pensamentos vinham é que eu acabaria com a vida dos meus pais se eu tomasse qualquer decisão absurda. Pais, tá tudo bem, tá bom? Não precisem ficar desesperados vendo esse vídeo. Tá tudo bem, eu estou ótima, isso foi só uma vez. Então, o que eu quero dividir hoje com vocês, abrindo meu coração, contando essa história pra vocês, é que até as pessoas que a gente vê que são muito felizes, que parecem estar sempre de bem com a vida, porque eu sempre fui essa pessoa, às vezes por trás tem uma pessoa que tá passando por fases muito difíceis, que tá passando por coisas muito difíceis. E hoje, essa minha mensagem é muito mais pra você que tá passando por essa fase difícil do que pras pessoas que estão ao redor das pessoas que estão passando por essas fases difíceis. Tem solução. Esses pensamentos podem vir na sua cabeça, mas eu tenho certeza que tem alguma coisa na sua vida que você pode se agarrar pra sair disso que você tá vivendo, que foi o que aconteceu comigo. O meu pensamento foi me agarrar aos meus pais, foi olhar pra eles e ver o mal que eu podia causar pra minha família se eu fizesse qualquer coisa desse tipo. Então eu tenho certeza que você tem alguém que você pode olhar pra aquela pessoa e pensar no que você pode causar na vida dela
dela caso você tome essa decisão. Se essa força não pode ser encontrada dentro de você, de um motivo do porquê você não pode fazer isso com você, encontre isso em outras pessoas, nas pessoas que estão em volta de você. Porque uma pessoa eu sei que vai ter. Por que eu tô falando tudo isso? Porque eu fico imaginando se eu tivesse tomado essa decisão louca de ter tirado a minha própria vida, todas as coisas maravilhosas que eu vivi durante esses últimos 5 anos e todas as coisas que eu experienciei, todos os momentos incríveis que eu passei com a minha família, tudo isso que a gente tem aqui, essa troca que eu tenho com vocês, essa oportunidade de viver essa vida que é sim muito maravilhosa, eu teria perdido e talvez eu teria machucado tanta gente que não só eu teria acabado com as possibilidades de eu viver coisas maravilhosas, como eu teria acabado com a possibilidade de outras pessoas continuarem vivendo coisas maravilhosas. Eu acredito muito que falar sobre isso é sim uma forma da gente prevenir o suicídio. De acordo com esse site do Setembro Amarelo, a cada 10 casos de suicídio, 9 poderiam ser prevenidos. Então, se a gente conversa sobre isso, se a gente se dá a mão e se, por exemplo, algum dia, depois de você ver esse vídeo, esse tipo de pensamento passar pela sua cabeça e você lembrar dessas coisas que eu tô te falando, o diálogo sobre esse assunto foi o que preveniu você de cometer qualquer coisa que você poderia ter feito. E eu não sei o que você tá passando, eu não sei qual que é a sua história, eu sei que tem histórias muito difíceis, que tem muitas coisas que às vezes vai muito além da minha capacidade de imaginar o que você pode estar vivendo, mas de uma coisa eu tenho certeza, pra tudo vai ter uma solução. Seja você fazer um tratamento psiquiátrico, seja você viver a sua vida tomando remédio, tá tudo bem, não tem problema. Se você viveu algum problema tão grande na sua vida, a ponto de você precisar sim viver o resto da sua vida tomando remédio, qual que é o problema? Quem tira uma tireoide não tem que ficar tomando remédio pra sempre, quem tem diabetes não tem que tomar remédio pra sempre. Qual é o problema de você ter que assumir esse remédio pra sua vida, pra você ter sim uma vida feliz? E na verdade, assim, falando sobre isso, eu não gosto nem de usar essa palavra feliz, mas ter uma vida plena, assim, ter uma vida que a gente goste de viver, que seja uma vida, sabe, que a gente possa saborear e que a gente possa viver ela de uma maneira mais em paz. Não precisa ser eufórica, feliz, aquela coisa, sabe? Pode ser uma vida tranquila, uma vida gostosa de viver. Eu espero que esse vídeo possa te trazer um pouquinho desse calorzinho no coração e esse abraço. Eu não tô aí pra te dar esse abraço, mas sinta-se abraçado. E é isso, a partir desse mês a gente vai começar a ver bastante coisa sobre suicídio. Eu espero que cada ano a gente veja mais coisas sobre isso, pra cada vez mais a gente deixar com que isso seja um tabu na vida das pessoas, pra gente conversar sobre esse assunto, porque eu acho sim que é muito importante a gente falar sobre isso. E caso você se sinta confortável, divide aqui nos comentários se você passou por alguma história tipo essa que eu dividi. E o que a gente pode pensar é que por mais que seja muito desafiador a gente dividir essas histórias, a nossa história pode ajudar muito outras pessoas. É isso que me motivou a gravar esse vídeo, porque são pouquíssimas pessoas, eu acredito que nem a Gi, que tá aí do outro lado editando esse vídeo, sabia dessa história, porque a gente às vezes tem vergonha de falar sobre isso. A gente às vezes tem medo de assustar as outras pessoas que a gente tá conversando, pra falar que a gente teve vontade algum dia de tirar a nossa vida, da vergonha, dá esse sentimento ruim assim de você dividir essa história. E eu acho que a gente não tem que ter esse sentimento, porque, por exemplo, comigo isso aconteceu há 5 anos atrás e passou, então é uma história, na verdade, de superação, uma história de que tá tudo bem, eu consegui passar por esse sentimento e hoje eu consigo enxergar que eu fiz a melhor coisa que eu podia ter feito, que foi me apegar às pessoas que eu sei que mais me amam nessa vida, que são meus pais. Então... Então, eu vou incentivar você que já viveu alguma coisa parecida com isso e superou isso assim como eu. Seja forte o suficiente para dividir a sua história com as outras pessoas, porque pode ser a sua história que vai prevenir alguém de fazer isso. Uma coisa que eu acho muito legal é que ultimamente na mídia tem saído muitas coisas sobre suicídio. Ano passado a gente viu aquela série que ficou muito forte, ano passado, ano retrasado, não sei, que foi o 13 Reasons Why. Muitas pessoas encararam essa série como quase que um tutorial para as pessoas tirarem a própria vida. E quando eu assisti essa série, na verdade essa série foi um abraço pra mim, porque foi uma série que conversou muito comigo. Muitas das coisas que aquela menina viveu na série foram muitas coisas que eu vivi na minha adolescência, então mexeu muito comigo nesse sentido.
sentido. Como eu já passei por um episódio de olhar pra minha vida e não ver esse sentido nenhum nela, eu acho que é muito bom a gente ter coisas tão grandiosas que atingem tantas pessoas falando sobre esse assunto e de uma maneira completamente desromantizada, porque o suicídio não é Romeu e Julieta. Suicídio não é a gente se matar por alguém que a gente ama. Suicídio não é isso. Não é uma coisa pra gente transformar numa coisa poética e romântica. É complicado e às vezes está atrelado a uma depressão muito forte, às vezes está atrelado a coisas que às vezes a gente sozinho não consegue sair. Então, eu acho muito importante a gente falar sobre isso sim. Hoje de manhã eu acabei de ler um livro sobre suicídio que chama Átimo, que é esse livro aqui, ó. Eu compartilhei ele até algumas vezes com vocês nos stories que eu tô lendo. É um livro, eu acho que ele é até um pouco tranquilo de ler, assim, eu que passei por isso não foi uma coisa muito difícil de ler. Só o final dele tem uma parte quando a mãe da pessoa que cometeu o suicídio se retrata a essa questão do suicídio da pessoa. Eu vou dar um spoiler, mas porque eu não quero que isso seja um gatilho pra você de querer fazer alguma coisa. Que a mãe fala que ela não via outra alternativa pro filho dela não ser o filho dela ter feito isso. Mas eu não concordo. Tem alternativa. Então, se você tá passando por uma fase muito difícil e assiste uma série como 13 Reasons Why ou vai ler um livro como esse aqui, por mais que eu acho muito importante a gente falar sobre isso, faça isso sempre com alguém. Mesmo que você não queira contar pra pessoa que você tá tendo esses pensamentos, mas faça isso sempre com alguém do seu lado, pra pelo menos você poder conversar sobre isso depois. Pra você poder expor o que tá dentro da sua cabeça e ouvir a opinião de outra pessoa. E conversar sobre isso. Eu não quero que uma série como 13 Reasons Why ou esse livro aqui virem gatilhos pra você, como por exemplo foi aquele filme pra mim. Porque às vezes isso pode vir pra gente e pegar a gente muito desprevenido. Inclusive, se você não se sente confortável pra conversar com ninguém que esteja à sua volta, existe o CVV, que é o Centro de Valorização à Vida. A gente vai botar o número do telefone aqui, que a ligação é gratuita. Caso você esteja passando por isso, você pode ligar pra eles e você pode conversar com alguém lá, com especialistas. Então isso é bem importante, a gente ir em busca das pessoas que realmente vão poder ajudar a gente. Eu sei que esse foi um vídeo um pouquinho mais sério, mas eu também acho que é muito importante a gente tratar desses assuntos aqui, porque eu sei que a gente tem um diálogo muito legal aqui nesse canal. Eu acho que a gente conseguiu criar uma coisa muito, muito legal, que a gente tem espaço pra falar sobre isso. Se você tem alguém perto de você que esteja passando por alguma coisa assim, divide esse vídeo com essa pessoa, que às vezes esse vídeo pode ser realmente um abraço pra alguém que tá precisando. E vamos conversar sobre isso sim, tá? Vamos abrir discussões aqui nos comentários sobre esse assunto, porque a gente precisa falar mais sobre isso, tá bom? Então é isso, gente. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo. Tchau!